É mesmo. Boa noite, começa agora o Move TV pela OTV, o seu programa de economia criativa, inovação e cultura digital. Nós somos da revista Move.com.br, que organiza e conduz aqui o programa. Você também pode nos acompanhar agora, mandar comentários, fazer perguntas pelo chatzinho que está aí no pé do site, você vai ver aí no canto da tela. Pode mandar perguntas para cá, ou também pelo nosso Facebook, Move Movimente Suas Ideias. Vamos já começar aqui o programa de hoje. Eu já chamo o meu amigo Ricardo Tarza. Como é que vai o senhor? Boa noite, tudo bem? Nós vamos dar aqui o giro aqui pelo site. O que o senhor Vindo pelas ideias e tecnologia. A gente separou um negócio bem bacana aqui hoje, que é uma coach que trouxe pra gente, a Fernanda Pérez. Ela trouxe a semana passada os maiores erros, ela trouxe as 5 dicas, né, inspiradoras da semana passada. Essa semana tá trazendo os maiores erros de um empreendedor, que é muito engraçado. Assim, a gente entra confiante para montar uma empresa e acaba pensando que é tudo fácil, e não é, né? Então a gente tem aquela coisa da vitimização, querendo mudar o mundo, mas não mudar a si mesmo. Existem alguns exemplos que a gente deu no site que é muito importante, eu acho, que a gente perceber, né? Que a gente cata a empresa e quer fazer uma coisa que é só nossa, e não é. É uma coisa mais uma formação de equipe e aceitar valores, troca, eu acho, de comportamento que é bem interessante. E o que é muito interessante da Fernanda é que ela é membro da Associação Brasileira de Coaching e ela detalha, por exemplo, ela pegou bem questões de personalidade. Sim. Quando ela explica ali, por exemplo, de vitimização, é muito comum o empreendedor botar a culpa sempre em alguém. A culpa é do governo porque o imposto é alto. Exatamente. Ou eu não tive emprego, eu tive que fazer uma startup para ir para frente. Aí tem outras dicas aqui dela que ela fala, tipo assim, eu não pedi ajuda, né? Acho que é uma coisa assim muito, aquela coisa do comportamento de arrogância mesmo, né? Exato. Cara, tem N portas hoje em dia, tem internet, tem a web que você pode pesquisar e sondar e fazer parceria com várias pessoas. E ela também comenta o seguinte: pedir ajuda é importante, mas só para as pessoas erradas. Exatamente. A outra dica dela é: pergunte para as pessoas certas. Exatamente. Ou seja, não vale só perguntar para o seu amigo na mesa de bar. Pergunte, também tem que perguntar, mas tem também que ter mais de um, né? Mas vale filtrar, né? Vale filtrar, igual médico, né? Você tem a primeira e tem a segunda opinião. Aí ela sugere, pergunte para quem já empreendeu, já viveu situações parecidas com a sua, já superou problemas, ou então procure um coach, procure um Sebrae, enfim, procure pessoas qualificadas que possam te ajudar. A gente outro dia estava discutindo de procurar e perguntar para mais de um coach, né? Ou mais de uma empresa. Acho que é o lado mais certo da questão. Exatamente. Bom, e agora chegamos aqui ao momento de apresentar os nossos convidados. A gente está aqui com um tema super importante e ao mesmo tempo que gera muitas dúvidas ainda. Educação e tecnologia. Vivemos a era da sociedade conectada. Como fica a educação? Como fica o professor? Qual o papel do professor? Qual o papel da família, inclusive, neste novo contexto, né? Qual o papel dos próximos anos, né? Que é um assunto tão recente, mas tão competitivo, e eu acho que está virando um jogo rapidamente. Né? E já vivemos aqui problemas seríssimos na educação pública de São Paulo, isso também tem a ver, o assunto ali é maior, mas de alguma maneira passa pela importância da educação. Para debater aqui, nós temos a Luciana Alan, que é doutora em educação pela USP, e diretora do Instituto Crescer. Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, Cleiton. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. O assunto é bem instigante. Muito. E estamos também com o Luiz Cláudio Alan, que é jornalista, empresário, presidente do Instituto Crescer. Tudo bem? Boa noite, Cleiton. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Maravilha. Bom, Luciana, para começar, nos diga o seguinte: você tem uma trajetória muito ligada à educação, evidentemente, já há muitos anos, é uma estudiosa, uma pesquisadora do assunto e acabou de lançar o livro Escola.com, como as novas tecnologias estão transformando a educação na prática. Por favor, nos conta um pouquinho sobre que visão de educação é essa. Um dos conceitos principais que você aborda é de educação 3.0. O que é isso? Para que serve? Como funciona? Bom, Cleiton, já tem alguns anos, né, que a educação vem passando por um processo de transformação. Cerca de 15 anos que eu estou aí nessa área, trabalhando com educação e tecnologia, e cada vez mais a tecnologia está disponível, está dentro das escolas, e está na mão dos alunos e está trazendo aí um novo movimento para a sociedade que também impacta a educação. Educação 3.0, né, uma educação que está muito relacionada à Web 3.0, que é a web onde você tem conhecimento, onde a partir de uma base de informações
você consegue gerar conhecimento. Com essa mesma ideia, com essa mesma lógica, nós temos aí os jovens cada vez mais tendo acesso à informação e tendo que discutir, criar canais de comunicação com seus professores para debater o acesso que eles estão tendo a essa informação. Então, a Educação 3.0 é a educação onde professores estão cada vez mais junto com seus alunos, aprendendo juntos, mediado pela tecnologia, e o professor como alguém, como uma pessoa mais sênior que ajuda a mediar, fazer essa análise de todo esse conhecimento, essa base de informação que os alunos estão tendo acesso. E no seu livro você aborda também, quando fala de Educação 3.0, a mudança de um modelo que foi construído no século XIX, do professor que transmite o conhecimento para um grupo, para um modelo em que o conhecimento pode vir de qualquer lugar e o professor já não é mais um transmissor do conhecimento, né? E, concretamente, como é que isso já está acontecendo nas escolas ou deveria acontecer? De muitas formas, né? A educação antes da internet, ela estava muito relacionada ao momento de sociedade, ao momento econômico, né, do país, onde toda a base era a base industrial, né, onde as pessoas eram preparadas para entrar dentro de um processo industrial, de uma linha de montagem, acho que Charlie Chaplin, né, representou bem isso, onde elas teriam uma carreira muito regular, né, onde elas tinham processos muito bem definidos, onde tudo que ela aprendia na universidade era suficiente para ela seguir sua trajetória profissional. Com o advento aí das tecnologias e cada vez mais com acesso à internet, a sociedade mudou, né? A gente tem aí o termo, até inovação é um termo muito em voga, onde todos os processos estão sendo repensados e onde junto com isso também a educação tem que ser repensada. Nesse movimento todo, nós temos até uma situação onde o que vale mais hoje é o conhecimento e não mais a capacidade técnica que as pessoas têm, mas como que ela consegue, a partir dessa capacidade técnica, desse conhecimento que ela tem, ela consegue inovar, ela consegue ter novas oportunidades aí no seu futuro. E aí as tecnologias hoje elas são cada vez mais presentes e fazendo com que as pessoas possam buscar informações e trabalhar de uma forma colaborativa, ter acesso a especialistas e aprender com outras pessoas que não necessariamente estão no mesmo ambiente que ela. Então a educação ela extrapola cada vez mais o muro da escola e ela passa a ser uma educação multicultural, uma educação que acontece a qualquer hora e em qualquer lugar. E a gente estava até comentando antes aqui sobre a tendência da colaboração, né? Exatamente. Colaboração em massa, que está em todos os setores, e você comentou agora. Como é que um professor pode, assim, um exemplo bem prático, fazer uso de ferramentas colaborativas online, de ferramentas da internet? Você aborda no seu livro que o professor pode e deve usar ferramentas que já existem. Google Docs, YouTube... Usar as nuvens, né? De uma maneira usar a nuvem, também. né? Você pode dar alguns exemplos práticos de como o professor pode fazer isso de uma maneira bem simples? Hoje nós temos muitas ferramentas, né, disponíveis na internet, extremamente interessantes para você criar comunidades virtuais. Você tem materiais também, objetos de aprendizagem que pode ajudar a explicar conceitos mais complexos. Você tem ferramentas para propiciar comunicação e interação com muitas pessoas. E essas ferramentas livres, disponíveis para acesso a qualquer pessoa e até com quem está com equipamentos aí que não tenha uma velocidade, que não tenha uma performance tão boa ou que, mesmo que não depende de uma velocidade tão boa da internet, né? O que a gente precisa é entender o que são essas ferramentas e como trazer para o processo educacional. Um exemplo muito simples de uma ferramenta que está no nosso dia a dia, que todo mundo sabe utilizar, é o Facebook. O Facebook é uma ferramenta aí que, né, a grande massa da população brasileira e de outros países hoje já utiliza. E você tem a possibilidade, dentro dessa ferramenta, de criar um grupo fechado, né, para você poder, por ali, trabalhar com seus alunos, compartilhar documentos, ter uma agenda de trabalho, enfim, criar um fórum de discussão, uma ferramenta que está acessível a todo mundo.
Então, assim como o Facebook propicia isso, você tem o WhatsApp que também te propicia, você tem ferramentas por meio do Skype que você pode fazer videoconferências com outras escolas de uma mesma rede de ensino, isso é muito interessante. Às vezes você tem uma rede de ensino que tem escolas em todo o país e até fora do país, e essas escolas nunca se falaram, nunca trabalharam juntas. E você tem uma diversidade de culturas, de pessoas tão rica para você trabalhar a história, geografia, cultura local, e pouco se aproveita disso. E você pode fazer isso via Skype, por exemplo. Exatamente. E Acho sem que abriu um custo, grande né? caminho pra Uma gente. maneira sem custo, Sem né? custo, com um computador, com acesso à internet, você não precisa ter todos conectados, você pode simplesmente colocar um computador com telão, acesso à internet, e você coloca uma escola em contato com mais 3, 4 escolas. É muito engraçado assim que eu acho que quando você faz qualquer tipo de curso hoje em dia, eles indicam muito você usar o Google Docs, né? E quem nunca usou fica impressionado que todo mundo trabalha coletivo, né? Acho que essa ideia do Skype é a mesma situação, né? Trabalhar sempre coletivo e todos ter a mesma ideia ao mesmo tempo ali somando, né? E essa garotada, eles não param. O Google é um bom exemplo também, né? Nós, professores, ainda paramos para entender para que serve essa ferramenta, ficamos tentando entender quais são as suas possibilidades e como trazer para o contexto educacional. Os alunos simplesmente usam. Sim. Eles precisam fazer um trabalho, eles não têm oportunidade de se encontrar presencialmente, cada um numa cidade como São Paulo, que é difícil, né, a locomoção, tem a questão da segurança. As crianças ficam, cada um em sua casa, trabalhando em grupos, né, os trabalhos que tem que fazer em equipe, usando ferramentas como o Google, de uma forma muito espontânea, né? Eles não param para discutir para que serve aquela ferramenta. Já é natural. Eles necessitando, eles simplesmente usam, né? Criam lá um documento coletivo, vão criando uma escrita coletiva e colaborativa e entregam esse trabalho para o professor de forma digital. Papel para eles já passa longe, né? Isso já é um princípio de realidade virtual, você acha? É uma coisa já que está acontecendo, assim, que é um passo para a gente absorver essa realidade virtual que está acontecendo? Eu acho que cada vez mais, essas novas gerações, elas estão cada vez mais tecnológicas e conectadas. Isso tem a ver também com o acesso, né? Cada vez mais nós temos tecnologia, né, barata, disponível. Hoje você tem computadores com preço acessível, você tem tablets e você tem até smartphones que têm muitos recursos e que são extremamente baratos. E você tem acesso à internet cada vez mais disponível também. Você tem acesso, tem cidades conectadas, as escolas estão cada vez mais disponibilizando acesso, você tem programas do governo, você tem incentivo das próprias operadoras que têm que disponibilizar acesso como contrapartida a processo de expansão. Então, de alguma forma, as pessoas estão cada vez mais conectadas e elas estão se apropriando desses recursos, dessas tecnologias. A tendência é que cada vez mais essas ferramentas digitais elas estejam aí na mão dos alunos no dia a dia para que eles possam aprender, estudar, e não só na escola, mas extrapolando os muros da escola. Maravilha. Luiz Cláudio Alan, nos conte também agora, dando um olhar assim um pouco mais de negócios, diante dessa realidade que a Luciana comentou, né? Que tendências você já enxerga de investidores, de startups que estão surgindo para a área educacional? Bom, esse ano de 2015 realmente foi um ano onde o mercado de educação e tecnologia viu surgir uma série de oportunidades, uma série de startups, de empresas. Inclusive tem um fundo de investimento que é uma associação, é uma parceria entre a Bertelsmann, que é um fundo alemão, e a Bolsa de Investimentos, que tem 60 milhões de reais disponível para investir em educação. Você tem programas do governo também investindo em concursos de startups voltadas para a educação e, enfim, as venture capital, os investidores têm demonstrado que a área de educação e também a área de saúde, mas particularmente a área de educação, é uma área na qual eles têm muito interesse em investir. Então a gente viu esse ano surgir uma série de empresas, ou se consolidar uma série de empresas voltadas para a área de educação básica, ensino fundamental, ensino médio, como Crânio, como Geek, como Descomplica, que já surgiu uns poucos anos atrás, mas que agora teve investimento, recebeu investimento. Você viu a Croton comprando uma empresa, uma startup
por 4 milhões, me fugiu agora o nome da startup, depois eu trago para vocês. Enfim, a gente viu nesse ano de 2015 um movimento muito forte de investimento e de empreendedorismo em tecnologia aplicada à educação e em startups voltadas para a área de educação. Essa transformação que está acontecendo na educação e nas escolas, ela é inevitável pelo simples motivo de que a geração que está agora com 15 anos nasceu em 2000, portanto está no ensino médio, e a geração que nasceu depois está no ensino fundamental. E ela já nasceu conectada. Né? E se eu pudesse ainda maior investimento nesse momento, são as startups que estão desenvolvendo apps para a educação. Né? Porque a moçada, seja a classe mais favorecida ou menos favorecida, hoje o smartphone já está com um alcance muito grande, são 70 milhões de brasileiros usando smartphones, e essa moçada já nasceu, o smartphone é uma extensão do braço da molecada. Né? Se nós que já somos um pouco mais veteranos não largamos o tal do smartphone o dia inteiro, essa molecada é parte do corpo dela. Ou seja, as oportunidades estão em aplicativos, estão também em EAD, você começou a contar a educação à distância, o caso do Descomplique e tudo mais. Exato. E traz um pouco de games nessa história toda também, que eu acho que vem no... O nosso foco aqui está mais relacionado à educação do ensino fundamental, do ensino médio, mas você vê hoje também se consolidando muitas empresas na área de AD, de cursos online. O técnico de vôlei Bernardinho é sócio da Educar, acho que é Educar, que oferece cursos desde gastronomia, moda, enfim, Photoshop, áreas, vídeo, fotografia. E já está faturando, me parece que faturou 20 milhões no ano passado e está com perspectiva de dobrar esse faturamento esse ano. Então, assim, as oportunidades são enormes e tem investidores interessados. Apesar da crise, a gente percebe que essa é uma área em particular que os investidores têm muito interesse. E Luciana, pegando esse gancho do que o Luiz comentou da criança e do adolescente, né? No seu livro você também aborda bastante a geração Millennium, a geração Y, e como o comportamento dessa garotada tá, às vezes deixa o professor um pouco perdido ali de como lidar, né? E aí, como é que o professor lida, por exemplo, com um adolescente ou pré-adolescente que quer usar o celular dentro da sala de aula, não aguenta? Como é que ele faz? Proíbe, não proíbe? Como é que Qual é o limite, né? Qual o limite? Ou enfim. não tem limite? É bem interessante essa pergunta, porque ela tem uma boa resposta e um grande desafio, né? Primeiro, essa garotada, ela é realmente uma garotada que tem uma outra visão de mundo, né? Por conta do acesso que eles têm, o acesso à informação, eles são muito mais críticos e muito mais participativos na sociedade, muito mais questionadores. Então, eles não aceitam qualquer coisa. Né? Quando eles são envolvidos em um processo educacional, eles querem saber exatamente para que eles estão aprendendo aquilo, o que aquilo vai fazer a diferença na vida dele no futuro, e se aquilo que ele está aprendendo, ele não poderia aprender de uma outra forma vendo um vídeo no YouTube. Para que ele vai perder tempo, né, olhando para um professor, enchendo uma lousa, quando todo aquele conteúdo está disponível num material muito mais atraente, numa mídia muito mais atraente. Né? Então, isso é uma questão que é muito clara, que essa garotada, eles têm a gente tem que ter uma outra forma de se relacionar com eles. Eles são movidos por desafios, né? Eles gostam de ser desafiados, eles gostam que esse desafio tenha uma conexão muito clara com o mundo real, né? E eles gostam de ser avaliados permanentemente. Isso não só na escola, mas na empresa, né? Quando eles entram no mercado de trabalho, você não tem um desafio e não tem avaliação, ele muda de emprego. Exatamente. Né? Ele não quer mais ficar naquele emprego. Então, o tempo inteiro, ele fez uma tarefa, aquela tarefa ele já cumpriu, já entendeu aquele processo, você tem que dar outro desafio para ele. Você tem que avaliá-lo em relação àquele processo e já dar outro desafio. Se acabam os desafios, ele fala, olha, eu vou buscar outra oportunidade, que isso aqui para mim já não faz mais sentido. E isso tem um reflexo direto no mercado de trabalho, né? Sim. Porque se a gente pensar esse pessoal já está ali, às vezes com 15, 18, já tem alguns com 30. Sim. E você percebe muito isso, você lida com um pessoal muito mais novo também, né? Até o que o Cláudio falou é uma coisa muito importante. Quando você faz EAD hoje em dia, o ensino à distância, tem que ter o game. Né? Mas é um desafio até para
eu como faço ferramenta, produzo ferramenta, a gente produz ferramenta, a gente tem os caras que produzem as provas, as questões, e eles mesmos, os desenvolvedores, querem fazer os games. É importante isso, tem os dois lados. Etapas, né? É recíproca a etapa, né? O que ela falou. Quando você está dentro de uma agência de publicidade, o cara quer desafio. Ele não quer fazer o EAD à distância, só passa botão. Ele quer criar uma engenhoca que lá do outro lado o cara absorva essa ideia dele também, entendeu? Eu acho bem bacana. E aí a escola tem que ser isso, ela tem que ser viva, ela tem que trazer desafios, ele não quer coisas prontas, ele quer construir, ele quer, a gente fala hands-on, né, mão na massa, ele quer criar coisas e coisas que façam sentido e que possam ser aproveitadas até para um bem da sociedade. Então, quanto mais esse produto tiver uma relevância para a sociedade, mais eles vão se envolver. Né? E aí entra a questão que você me perguntou das tecnologias móveis, dos celulares. Né? Eles já usam, né? Eu acho que o grande movimento que aconteceu aí semana passada, da mobilização, né, que aconteceu na cidade de São Paulo, feita pelos estudantes, mostrou o quanto a tecnologia, o celular, ela foi importante e o quanto eles usam isso com uma super facilidade. Exatamente. Eles criaram vídeos e postaram no YouTube vídeos com tutoriais de como se mobilizar e como se organizar, né, para numa situação de conflito com a polícia. Inclusive, Sérgio, já coloca o vídeo que está aí no ponto já da garotada do tutorial, enquanto... Já que a Luciana já chamou o vídeo. Isso. Não, é isso. Não, a ideia é essa mesmo. A ideia é o bate-papo aqui. A gente separou o vídeo justamente porque... Ela não sabia. Mas isso aqui é sintonia. Isso aqui é sintonia. Mas é muito legal. E ver como eles já usam e já e fazem, né, o uso adequado. Só que, e aí é interessante que a gente tem uma pesquisa que a gente fez lá no Instituto, até com o apoio de jovens muito questionadores, que mostram que a tecnologia, ela já é bem vista pela grande maioria dos professores. Os professores enxergam a importância dos smartphones, veem valor e acreditam que pode ajudar no processo educacional. A grande questão é que nós temos, né, infelizmente, alguns municípios que têm leis municipais que não permitem o uso dos celulares em sala de aula. Eu acho que foi até precipitado, né? Porque tinha que então, deixar alguém acontecer, né, que acredita, né, que a melhor forma de você prevenir é proibir, né, resolveu proibir. Então, em muitos municípios brasileiros, nós temos uma lei que não permite que os celulares sejam utilizados na escola. Mas agora, por exemplo, pensando enquanto o Sérgio já prepara o vídeo, eu tenho certeza que tem professores agora que estão nos assistindo e falam, poxa, ok, é interessante isso, tem que liberar, tal, pô, mas vai lá no dia a dia pensar ali como é que eu tô falando aqui, o garoto tá ali no Facebook, tá no duas telas, poxa, e o professor, assim, o que ele faz? Como ele usa o celular para engajar o garoto? Na realidade, bom, primeiro, né, ele querendo ou não, o aluno está ali embaixo da mesa, de alguma forma ele está ali conectado. Pior do que cola, tá debaixo da carteira. Então é melhor, né, já liberado uma vez, assumir que eu posso falar para você pelo celular, né? Tá igual eu com o celular aqui, com a cola. Mas a questão é muito clara, né? Se o professor tem um bom projeto, né, um bom plano de aula, um trabalho muito bem preparado, uma aula muito bem preparada, com um desafio bacana, onde os alunos têm tempo para resolver aquele desafio, onde aquilo tem uma proposta de avaliação muito clara, que os alunos sabem exatamente como vão ser avaliados, os alunos não vão fazer o que não devem. Eles vão estar envolvidos na tarefa. Se o professor é um professor que encanta, que consegue mobilizar os alunos, que eu falo, o professor tem que ser um artista, né? Ele tem que ser ou um artista ou um pastor, ele tem que fazer com que as pessoas, né? Tem que engajar. Tem que engajar as pessoas. Então não é qualquer pessoa que é um bom professor. Então se o professor tem o dom da palavra, do convencimento, consegue mobilizar as pessoas, tem uma proposta bacana, com desafios, os alunos vão usar o celular para o que é devido. Agora, se aquela aula está perdida, não tem um objetivo claro, os alunos não sabem exatamente o que é para fazer, está tudo muito solto, eles vão ficar entrando no Facebook, eles vão fazer bullying com alguém, eles vão aproveitar para usar a tecnologia para o que não deve, porque eles são jovens, são crianças, têm toda a energia, né, toda a criatividade para fazer, né, o que eles acharem
mais sério. Vamos lá, o Sérgio já está com o vídeo no ponto do tutorial da garotada ensinando como fazer coberturas diante na rua, com a polícia e tudo mais. Na volta, Luciano e o Luiz Cláudio vão comentar aqui. Roda lá, Sérgio. Chama ali o pessoal. Vem todo mundo! Vem todo mundo! Ajuda aí! Vem todo mundo pra cá! Tudo que é decidido. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Como a mídia não nos mostra, nós seremos a mídia. Sejam bem-vindos à Escola Raul Fonseca Ocupada. Diretamente para o canal Secundarista. A nossa comunicação é uma arma muito importante. Para divulgar, fortalecer e espalhar o nosso movimento. É importante gravar e divulgar o nosso movimento. E também para a nossa segurança. Abordagem da polícia, da gestão e de outros ataques para nos proteger. Não esqueça de carregar a bateria do celular. Deixe a memória livre. Deixe tudo pronto para gravar. Toda vez que houver alguma ocupação ou abordagem policial, é muito importante ter pelo menos 2 câmeras gravando, porque pelo menos assim uma dá cobertura à outra. Um exemplo é essa cena. O policial está discutindo com alguns alunos, tem 2 câmeras. Se o policial, por acaso, pegar a câmera de um deles, tem a outra para dar cobertura. Vão querer te impedir falando que tem direito de imagem, mas não pare, nós temos direito de informação. Continue gravando. Todo celular tem uma entrada de som. É um orifício que fica em cima ou embaixo do celular. Cuidado para não tampá-lo e ficar sem som. É bem pequenininho aqui, ó. Não dá pra ver, mas é só procurar no celular de você. Nós não somos bandos, estamos lutando pela educação. Participe. Comunique e compartilhe. Muito unido. E aí, Luiz Cláudio, o que você acha disso? É aquilo que eu estava dizendo e que a Luciana veio complementar. Não adianta porque é a extensão do braço deles. Eles já nasceram conectados, eles já nasceram chipados. Então, no momento em que eles tomaram conta da escola, o celular foi liberado. E eles usaram o celular como a principal arma deles para a mobilização. Né? E eles sabem como utilizar as ferramentas. Então, se você pensar o celular como uma ferramenta pedagógica, assim como foi o livro didático, ainda é, o GIS, a lousa, o Atlas Geográfico ou o Laboratório de Ciências, o celular nada mais é do que também uma ferramenta pedagógica multifuncional. Com ele, o aluno pode gravar um vídeo, pode gravar o áudio, pode pesquisar no Google Maps, pode pesquisar no Google, pode, enfim, ele tem ali, ele pode criar um grupo de estudos no WhatsApp, Sim. ele pode usar o Skype. Né? Então, o smartphone, no final do dia, é uma ferramenta multifuncional pedagógica. Basta que o professor se aproprie do processo e saiba fazer essa intermediação de como se utilizar essa ferramenta da forma apropriada dentro da sala de aula. Né? E você vê, né? E se ele não souber, os alunos sabem. Os alunos Exatamente, sabem, não tenha dúvida. Podem aprender, isso é outra coisa interessante. O professor tem que aprender hoje, né? É um movimento de mão dupla isso, né? Não, outro dia, né, nós trabalhamos muito com formação de professores e cada vez mais está difícil trabalhar com formação de professores para o uso de tecnologias, porque cada escola, cada lugar é uma realidade diferente, é uma tecnologia diferente, é um modelo de tablet, é um modelo de lousa. Né? Então você não tem um padrão assim, olha, eu vou trabalhar com laptop e pacote Office, ponto. Então você chega na escola, você tem lá Android com Apple, com tablet, com laptops, com desktop, né? Com o celular. E aí, como é que você lida numa formação com todas essas tecnologias? Né? Então é muito interessante que ali os próprios professores percebem que nós, formadores, não temos o domínio de todas. Mas juntos ali a gente vai aprendendo, fuçando e vai aprendendo, descobrindo o potencial de cada uma das ferramentas. Isso é uma coisa que a gente tem explorado muito nas formações. Da mesma forma como nós, né, temos o desafio de aprender a utilizar com os professores que estão ali, eles têm o desafio de aprender junto com os alunos. Nós temos um objetivo muito claro durante a formação, né, de trabalho com aqueles professores. Isso não se perde. Nós vamos usar a tecnologia que tiver disponível. E da mesma forma eles têm que caminhar com os seus alunos. Perfeito. Isso é muito legal.
E o Instituto Crescer, eu queria agora que vocês comentassem um pouquinho, né, sobre o Instituto Crescer, que tem um projeto muito forte, enfim, uma atuação muito forte com formação de professores, né? E também já fez trabalhos para grandes empresas, acho que para Vale. Conta só um pouquinho da história do projeto. O Instituto Crescer, ele nasceu, nós somos irmãos. Luiz Cláudio Alan e Luciana. Não somos casados. Ricardo, acho que nós éramos casados. E o Instituto Crescer nasceu em 2000 com uma iniciativa do nosso pai, né? E ele nasceu como uma ONG cujo primeiro projeto que a gente desenvolveu foi com a Petrobras, que foi um projeto de educação ambiental ao longo das comunidades que viviam ao longo do poliduto Obati, que liga Barueri a Santos. Uma ocasião teve uma explosão porque na época em que o duto foi construído não era uma área ocupada, e depois com a desocupação ordenada, o pessoal passou a ocupar e aí se criou um grande risco ambiental e a gente fez um trabalho ali comunitário, um trabalho de educomunicação para poder acreditamos em pessoas, de como cuidar do seu espaço, né, como cuidar da sua comunidade. Enquanto você fala, Luiz Cláudio, só para avisar o espectador, está passando o vídeo institucional do Instituto Crescer. Isso, esse vídeo está disponível no nosso site também. Então, a gente começou com esse projeto, foi um projeto grandioso com a Petrobras, e depois tivemos a oportunidade de desenvolver outros projetos também comunitários, que é um dos verticais em que a gente atua, uma das áreas de atuação, que é a área de comunidades, projetos comunitários. Hoje a gente tem uma outra área que é de formação profissional, né, em que a gente desenvolve projetos de formação de jovens. Um principal projeto que a gente desenvolveu foi nessa área foi com a Vale, né, na questão da gestão do projeto de formação de profissionais que vão trabalhar na Vale em regiões como Carajás, em regiões onde não existe mão de obra. E depois veio surgindo, muito em função da experiência da Luciana, né, essas oportunidades na área de educação, né, e principalmente de tecnologia aplicada à educação e de formação de professores, que é a grande maioria dos nossos projetos. Os nossos projetos são financiados pela iniciativa privada, né, empresas como NET Educação, que financiam os projetos para que a gente dê formação de professores em escolas públicas, né, e acho que esses são os três principais, né? Tem uma área de informática educativa também, enfim. E o que é bacana no Instituto, e acho que o que nos diferencia, é que a gente acaba, dentro dessas frentes de trabalho, nós acabamos tendo um relacionamento com o primeiro setor, né, com as empresas, com a área pública e com as ONGs. E também trabalhamos muito com comunidade, com professores e com jovens. Então isso faz com que a gente tenha uma visão mais holística do processo. A gente consegue, quando a gente pensa no jovem, quando a gente pensa nesse sujeito em formação e olha para o futuro dele, a gente entende exatamente para onde ele vai. Né? Quem é esse mercado? Quem é que está esperando por ele no futuro? Como é que ele tem que se preparar para futuramente ter boas oportunidades de empregabilidade? Quem é essa comunidade? Onde é que esse sujeito vive? Quais são os desafios que tem nessa comunidade? E quem é a escola, né? Quem é o professor? Então, quando a gente fala de educação, quando a gente vai falar com o professor, quando a gente tem um programa de formação para professores, a gente leva para eles de uma forma muito concreta esse cenário, né? De quem é esse público jovem, que a gente trabalha na preparação dele, na qualificação dele, quem é que vai recebê-lo e como é que a escola tem que se repensar para poder atender melhor a esse público e a demanda futura e as oportunidades futuras. Isso que é legal, então a gente não atua numa área só, essa diversidade de públicos e de setores que nós atuamos faz que a gente consiga ter uma visão mais ampla de todo o processo. 360. É legal que eu acho que o que é de sustentabilidade vocês levam como uma bandeira, né? Acho que a coisa da comunidade, né? Do ciclo. Não, sustentabilidade é uma palavra para nós que não está só no campo das ideias, mas é algo realmente que faz parte do nosso dia a dia. A gente busca em nossos projetos construir a nossa ausência. Né? A gente sabe que os investimentos privados eles são limitados, cada vez mais escassos e necessitando de uma maior abrangência. Então a gente busca, aonde nós atuamos, envolver pessoas, né, daquela comunidade, sejam lideranças comunitárias, professores, né, gestores escolares, jovens, para que eles se apropriem daquela nossa tecnologia social
e consigam dar continuidade àquele trabalho que a gente iniciou sem a nossa presença. Então, qualquer ação na comunidade, numa rede de educação, ou junto aos jovens na formação dele para a empresa, nós sempre buscamos identificar pessoas que possam dar continuidade àquele trabalho que a gente iniciou. Como células que vão multiplicar esse trabalho depois. Exatamente. Por exemplo, uma atividade, um evento comunitário. A gente trabalha muito na concepção do evento junto com a comunidade e utilizando recursos que a comunidade tem. A gente evita ao máximo prover recursos, seja uma tenda, o aluguel de uma tenda. Hoje eu alugo a tenda, amanhã não estou aqui para alugar uma tenda. Se realmente a tenda é necessária, como é que nós podemos juntos pensar em uma estratégia de ter um parceiro que possa financiar e prover essa tenda? E não o Instituto, dentro do seu projeto, viabilizar o aluguel dessa tenda, porque isso não se sustenta. Então isso é uma prática permanente. Quando eu vou trabalhar com formação de professores, eu sempre peço para a rede de ensino me disponibilizar alguns profissionais que vão receber a capacitação como sêniors, que vão se apropriar do planejamento da capacitação que nós estamos dando, para que eles possam formar outros professores. Sim. E dar continuidade. Então nós compartilhamos todo o nosso planejamento, aliás, todos os nossos planejamentos, todo o material que a gente desenvolve está disponível online de forma gratuita para qualquer professor, para qualquer comunidade. Se nós descobrimos uma estratégia para organizar um evento, nós sistematizamos todo esse conhecimento e compartilhamos no nosso site, nas nossas redes, como organizar um evento comunitário. Tem lá todo um passo a passo de como as pessoas podem se organizar para fazer uma ação como essa. E esse material, até de consulta gratuita, está no site do Instituto Crescer? Está no site do Instituto Crescer, a gente tem um blog também, que é educartec.org.br. educartec.org.br. Educartec.org.br, onde lá tem acesso a todos os guias que nós desenvolvemos, tanto de formação de professores, como para trabalhos com a comunidade, oficinas de inteligências múltiplas. Então o professor que está nos assistindo agora e ficar interessado, ele pode consultar, tem pode muito ver material no Educartec. Com dicas, orientações e... Assim, com coisas práticas. Assim como o livro, né, esse livro, o educação.com, o escola.com, ele é um livro que a ideia é trazer a prática. Então, exemplos práticos, cases, acesso a materiais que ele pode utilizar de forma gratuita. A gente busca sempre sair do campo das ideias e trazer para a prática, porque esse é o grande desafio, né? A gente sabe que a educação tem que mudar, nós sabemos que a gente tem que fazer diferente, mas o como é que é o grande desafio. A ideia desse livro aí foi mais um recurso do Instituto para contribuir para que as pessoas saiam do campo das ideias. Sérgio, por favor, vamos mostrar aqui o livro? Está aqui o escola.com, pela editora Novo Século, né? Isso. Esse é o único recurso do Instituto que não é gratuito. Né, que está disponível qualquer livraria, na Amazon, enfim, né? na Senac, em todas as livrarias online. Por enquanto só está em online, porque ele foi lançado agora, final de ano, não deu tempo de ir para as livrarias, né, de rua, mas ele já está disponível online. E ele foi uma exceção aí dele estar sendo comercializado, porque foi produzido, né, publicado por uma editora. Né? Nós não tivemos um apoio de alguma empresa para essa publicação. Mas ele está com preços bem acessíveis, aí a ideia realmente é disponibilizar essa... E o que é muito interessante aqui, né, Tars? Olha só, pelos capítulos, acho que o espectador também já tem uma noção do que ele vai encontrar. Quem é, o que pensa e como se comporta a geração digital. E aí com base em pesquisas e análises práticas da experiência, mas com pesquisas também, estudos mostrando, né? Novas metodologias para uma nova educação, a reinvenção do material didático, o perfil do professor na era digital. E aproveitando sobre isso, eu pergunto, qual é o perfil do professor na era digital? A gente já falou um pouquinho aqui, quase um mediador, um encantador, mas, por favor, qual o perfil, Luciana? O perfil do professor é uma pessoa mais aberta, né? Uma pessoa que está disposta a aprender junto com seus alunos, que está disposto a aprender junto com seus pares, que veja na tecnologia um aliado aí no processo de ensino-aprendizagem, né, e que esteja aberto para o novo, né, para a inovação. Acho que inovação é a palavra, né, do momento,
ele tem que estar aberto para se despir dos seus preconceitos aí, rever, mas rever mesmo, não se reinventar. Né? Então tem que ser uma pessoa que tenha coragem, ousadia, né, criatividade, para poder inovar, repensar toda a sua prática pedagógica, trazendo dentro de um formato novo. E aí uma outra coisa muito legal é que nós tivemos os 15 anos do Instituto agora recentemente, e junto com o aniversário de 15 anos, nós estabelecemos uma nova parceria, que é um projeto novo que vai chegar agora em 2016, que é uma comunidade para a formação de professores, que chama Sua Classe Brasil. É um projeto plataforma digital, chileno, não? é uma plataforma que foi concebida inicialmente no Chile, voltada à formação de professores, vários cursos voltados a áreas específicas, né, de metodologia, do ensino da história, ensino de matemática, e também tratando de temas mais transversais, como, por exemplo, como lidar com conflitos em sala de aula, como ser um líder mais eficaz. E esse projeto tem sido um sucesso aí na América Latina, né? E nós estamos trazendo para o Brasil a partir do ano que vem. Vai ser um site, então, para pessoa... Vai ser uma comunidade virtual, isso, que qualquer professor vai poder ter acesso a muitos cursos, né? Nós vamos ter, para o ano que vem, já pelo menos 100 cursos, né, disponíveis, cursos online, alguns autoinstrucionais, outros gratuitos, mediados. Alguns pagos? Alguns pagos, alguns gratuitos, a gente vai ter aí uma diversidade de... Já sabe o endereço disponível no Brasil? Ainda não está no ar, né? Mas não, só para mas pessoa. fica com o nome, Sua Classe Brasil. Tá, né? Até legal. o final do ano ele vai estar. Quem acompanhar aí o site do Instituto vai... E a revista Move também, depois no mês que for lançado, vai ser lançado. Essa é uma publicação. A gente está chegando ao final aqui, né, Mr. Taz? Mas já tem algumas perguntas que a gente deixou para o final aqui do programa. Tem uma para o Luiz Cláudio Alan aqui. Luiz Cláudio, o Jorge Sembrano pergunta para você o seguinte: você falou sobre oportunidades de empreendedorismo na área de educação. Como buscar informações para formatar um projeto ou entender melhor as oportunidades na área de educação? Né? O que ele está querendo é dicas de como até se inspirar para criar projetos para a área de educação. Bom, a primeira delas é compre o livro da Luciana. Você vai comprar excelentes dicas. Bom, eu acho que assim, e a gente também não pode fugir disso, tem muita informação disponível na internet. Né? Você se lembra de alguns sites interessantes? Olha, um blog mais respeitado hoje nessa área de tecnologia aplicada à educação é o porvir.org.br. É um bom site, tem o site da Rede também, que é a rede.inf.br. E aí são são blogs, sites de notícias que fazem uma cobertura contínua do mercado de educação e principalmente relacionada à inovação, ao uso de tecnologia, etc. Como eu comentei, os venture capitalists, os investidores, fundos de investimento estão interessados, então existe também muita informação disponível relacionada a investimento em startups de educação. Tem muitos cases lá fora já bem consolidados. O Brasil, a gente diria que está num processo agora bastante interessante de crescimento dessa área de startups de educação, algo que já vem acontecendo há algum tempo lá fora. Mas eu acho que tem um ponto que eu não coloquei, que eu enxergo como uma oportunidade para quem quer atuar nesse mercado, que a gente estava falando do professor, mas é preciso também entender o aluno, né? É importante ter essa percepção de como esse aluno hoje pensa, como é que ele lida com as tecnologias e o que ele espera da escola. E o aluno, ele não quer mais uma escola onde o professor fica na posição de ser o único detentor do conhecimento e ele tem um papel passivo. Não, o aluno quer ter, e assim ele vai assim para o mercado de trabalho, inclusive utilizando tecnologias. Ele quer ter um papel ativo e participativo e interativo no processo educacional, no processo de aprendizagem. Né? Então, a gente vê muitas empresas que vêm surgindo, e são importantes que essas empresas existam, porque o conteúdo é soberano, é importante, então, mas muitas empresas voltadas para a disponibilização de conteúdo e objetos de aprendizagem. E eu acho que uma oportunidade muito interessante são startups que possibilitam que o próprio aluno desenvolva os seus projetos. Né? A
partir de conteúdos que já... Conteúdo é o que não falta, é o que eles mais encontram e sabem como buscar e como encontrar esse conteúdo. Você se lembra de alguma para citar como referência? Olha, eu tinha comentado com você de um projeto lá de uma escola do interior de Minas, acho que não deu tempo de separar o vídeo, mas a gente Exato, deixa a dica, mas você... onde o professor incentivou, inclusive a Luciana escreveu sobre isso no último post dela no blog da Exame, que ela tem um blog sobre tecnologia. Blog chamado Crescer em Rede. Blog chamado Crescer em Rede. Exame.com. Na Exame.com. Ela conta esse case, que foi um case apresentado no evento Inova Educa, do qual nós participamos há cerca de 3 semanas. E no Inova Educa a gente recebeu vários projetos de professores de inovação na aprendizagem, e um deles foi de uma escola rural, né, do interior, em que um professor de história junto com uma professora de matemática se juntaram, fizeram um projeto multidisciplinar, mas era um projeto sobre a questão da cultura portuguesa. E as crianças desenvolveram um game. Elas desenvolveram os personagens, desenharam os personagens, programaram, e o game está disponível, inclusive, vale dizer que é um game para smartphone, é um game mobile. Né? E a gente acredita muito também, eu particularmente acredito muito na questão da gamificação que o Ricardo comentou. A gamificação foi algo que começou a acontecer nas empresas, né? E hoje ela vem vindo para a área educacional. Explicando para quem não é da área, a gamificação, como é que você explica? A gamificação nada mais é do que você transformar conteúdos de aprendizagem, conteúdos educacionais, conteúdos didáticos, em games, né? Então, a criança, na medida em que ela vai jogando, que ela vai se divertindo, ela vai aprendendo. E ela recebe, inclusive, bonificações no game. Se ela acerta, ela recebe uma moeda que depois ela pode usar aquela moeda dentro do game para obter algum tipo de benefício dentro do game. Então, assim, o homem é por natureza né? Nós somos por natureza, nós gostamos de desafio. Nós gostamos Enquanto você está falando, Luiz, lá está o vídeo. Gostamos de game, né? Aí está o vídeo. Exatamente. Esse foi de Minas Gerais, não é isso? A gente viu mais interessantes. Bairro do Turvo, em Minas? É em Minas, isso? É Minas Gerais, se eu não me engano. Então foi um projeto, enfim, que também algo que foi feito pela vontade, pela iniciativa. Não foi nada caro. As ferramentas que eles tinham na escola. Você não precisou de grandes investimentos para fazer. Tecnologia com desenhos, então assim, misturando arte com tecnologia. Um analógico e digital junto. É algo muito legal, entendeu? Assim, E ali é escola pública, né? É escola pública. É muito importante, né? Eu estava escutando alguns áudios da Luciana hoje à tarde, e você fala muito de game, mas só que assim, não é o game pelo game, né? Você dá o game para o aluno, mas ao mesmo tempo você tem que acompanhar ele, ver o resultado e comentar sobre o resultado do game, né? Acho que isso que é o mais importante, assim. Assim, o game a gente tem o game pronto, né? Eu acho esse o menos interessante, porque o game pronto, o aluno joga 1, 2, 3 vezes, enjoa e não quer mais ver. Exatamente. Olha muito mais que o game pronto, o legal é o aluno criar o game, as regras, ter que programar. Imagina, para fazer isso aí, o quanto que os alunos tiveram que aprender. Né? Desenharam, criaram a cena, criaram todo o contexto. Agora, vocês têm informação de quem os ajudou a criar isso? Porque o professor, será que tinha? O professor tinha. Ele utilizou um programa de desenvolvimento de games, mas coisa simples, para leigos. E junto aos alunos mesmo descobrindo. Ou seja, qualquer professor que está nos assistindo agora, de repente com um pouquinho de um tutorial aqui, um tutorial ali, pode entrar em contato com esse professor. E esse game está disponível para Android. Se entrar na Google Play, você consegue baixar o game de forma gratuita, né? E eu não queria encerrar, senão o Rogério Valim, meu amigo, vai depois me puxar a orelha. A gente vem acompanhando o desenvolvimento de um game que já está no ar, em versão beta, mas que vai ser lançado no próximo ano, chamado Magic Bubble, que é justamente um game onde a criança assume um avatar, entra no universo do game e na medida em que ela vai caminhando pelo game, ela vai aprendendo história, geografia, tem minigames dentro do game onde ela é desafiada. E o que vai ser interessante desse projeto é que o professor mesmo vai poder inserir conteúdo para criar quiz, para criar desafios dentro do game. Na sala de aula. Então o conteúdo do game educacional vai ser criado pela própria comunidade usuária do game. Então são projetos assim que a gente acredita que vão empoderar o professor e o aluno, que vão ter sucesso, porque ele não quer mais ter o aluno uma postura passiva, ele quer participar do processo de aprendizagem, nem conteúdo que legal. Maravilha. Incertadas, infelizmente chegamos ao final do programa. Chegamos ao final. Já? Foi rápido, hein? Como sempre.
Poxa vida, bom, muito obrigado a vocês. Luciana, por favor, deixe uma última dica, uma última palavra para um professor, até mesmo para um aluno, para um diretor, enfim, para alguém que está interessado em usar a tecnologia na sala de aula. O que fazer? Que dica você daria para ele ficar pensando e cutucá-lo a tomar uma iniciativa nessa área? Olha, acho que eu falei um pouco agora, né? Quando eu falei o perfil do professor, eu acho que o primeiro passo é você ficar inquieto, né? Ter aquela inquietação, aquela necessidade de mudança. E aí não é uma mudança, né? Ela tem que ser uma mudança mesmo, radical, de você se rever por completo, rever os processos. E para isso você precisa de muita coragem, né? Precisa de muita disposição, né? Porque você vai enfrentar barreiras, são os pais que não acreditam muitas vezes, é a instituição de ensino que também tem uma série de restrições, quem está na gestão, né? O gestor é uma pessoa muito importante no processo, se ele acredita no projeto, se ele acredita na necessidade de mudança, ele apoia, se ele não acredita, ele não apoia, ele cria umas barreiras muito difíceis para o professor. Mas, em resumo, é isso. E aí buscar nessas comunidades, por exemplo, a gente acabou de mostrar o game desse professor, está lá, está disponível na internet, buscar quem é essa pessoa, conversar, bater um papo, essas pessoas são acessíveis, trocar uma ideia, ver como é que ele fez, qual desafio ele encontrou e trazer o aluno aí para próximo de si, né? E deixar o aluno contribuir com essas ideias e acreditar que o aluno tem seu potencial e ele tem muito a contribuir aí para o seu próprio desenvolvimento. Maravilha. Né? É isso. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado. Que pena, né, Mr. Nós que agradecemos. Assunto sensacional. É. É só convidar que a gente volta. Opa, mas com certeza. Vai ser essa mesmo. Bom, Luiz Cláudio, muito obrigado aqui Eu pela que agradeço presença. mais uma vez. Luciana, Luciano. muito obrigado Obrigada a mesmo. você, Cleiton, Ricardo, obrigado mesmo. E fica a dica aqui para os nossos amigos, né, Mr. Tarzan? Escola.com, já está disponível na É Amazon. muito legal, muito simples, uma leitura bem E uma bacana. leitura fácil, rápida e também tem Muita muitos dica. casos, muitas dicas, muitas análises. Enfim, fica aqui a dica. Quarta-feira a gente volta. A gente volta com o DJ na quarta-feira. É o DJ? Finalizar o ano. Então só não conta mais que é para fazer surpresa. Surpresa. Então tá bom, o programa de hoje para amanhã já vai para o YouTube da OTV, no final de semana vai para o Facebook da Move, Movimento Suas Ideias, quarta-feira, 20 horas. 20 horas. Move. Falou, gente. Valeu, Até mais. Tchau.